Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios. Eu pulei o capítulo 1, vou começar estudando o capítulo 2. Se os irmãos gostarem bastante, eles continuam seguindo em Provérbios aqui. Tem muita informação interessante em Provérbios. Eu não vou dar uma introdução sobre o livro, nós vamos direto para a prática aqui hoje. Então nós vamos aproveitar bastante esse momento aqui de estudo. Provérbios 2. Provérbios no capítulo 2. Nós vamos lê-lo inteiro. Se você fizer um propósito de ler Provérbios durante esse mês todo, no dia 31, tem 31? Não, tem 30 nesse mês, né? 31? 31. Então, você pode ler esse mês inteiro e vai conseguir acabar. Só você vai ter que adiantar e ler o primeiro capítulo. Se você leu por dia, porque ele tem 31 capítulos Provérbios. Não dá para você ler todo ele em um mês. Vale a pena. Nós vamos fazer como o Provérbios é muito prático, eu também vou tentar ser prático naquilo que nós vamos transmitir aqui, né? Para que você venha entender o que Deus tem para nós em Provérbios e a gente aplicar na nossa vida. O livro de Provérbios ele não é um livro difícil de entender para quem viveu na época. Para nós que vivemos no século XXI, ele é um pouquinho mais complicado em algumas questões. Mas tem muita coisa prática em Provérbios no capítulo 2. Então é aí que a gente vai tirar várias lições. Porque tem vários provérbios que eles não vão fazer sentido diretamente para nós. Porque nós não temos rei, por exemplo. Nós não somos príncipes. Temos algumas questões de linguagem que a gente não sabe muito bem de onde que elas vêm. Mas a gente vai tentar destrinchar o capítulo 2 de Provérbios. Bem? Então nós vamos ver. Já também saudando os irmãos que estão viajando, né? Que Deus os abençoe na ida e na volta. Então vários irmãos estão na praia, todo mundo se aproveitando, né? Na praia. Enquanto o Felipe foi para São Paulo, né? No concreto, alguns foram para a praia, foram aproveitar. Então que Deus abençoe o retorno também dos irmãos que logo logo estarão aqui conosco. Então que Deus os abençoe. Bom, vamos para Provérbios 2, a partir do versículo 1 até o 22. São 22 versículos interessantes. Na sua casa você vai ler o primeiro, porque aqui é uma introdução qual é a finalidade dos provérbios. Então se você ler na sua casa, capítulo 1, ele vai ensinar você para que vai servir esses provérbios. É mais ou menos assim, provérbios. Sabe quando sua mãe fala para você assim, ou falava, leva um guarda-chuva. Aí você fala, não, estava sol, não vou levar o guarda-chuva. Aí chovia. Parece que praga de mãe pega, né? Então você ia sair, a mãe falava, põe uma blusa. Não, mas está calor. Você voltava, estava frio. Você não levou a blusa. É mais ou menos assim que funciona os provérbios. São conselhos práticos para a nossa vida. Eles não têm grandes questões espirituais. Tem coisa de você obedecer ou não obedecer. De você fazer ou não fazer. Por exemplo, a Bíblia fala que em Provérbios 11, como a gente aprendeu tempos atrás, 30, que quem ganha almas é sábio. E a gente quer ser sábio. Então a gente vai ter que ganhar almas para o reino de Deus. E são conselhos simples, nada muito espiritual. Vocês vão ver que aqui é muito prático. E eu gostaria de ajudar vocês a ler e tirar as lições mais importantes de Provérbios. Então a gente vai fazer uma leitura simples. Aqui, as lições que eu tirei aqui não é nada mirabolante. É simplesmente leitura prática do livro de Provérbios. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem cada um desses conselhos que ele dá. Então a gente vai reunir esses conselhos e vai entender a importância de cada um deles. Bom, então isso quer dizer Provérbios. As finalidades dele estão lá no começo, você vai ler com calma e você vai ver que aquele conselho da sua mãe, aquele que é experiente, vale a pena. Aqui nada mais é do que um compilado de conselhos importantes que a gente deve seguir para a nossa vida. Vamos ler então os benefícios da sabedoria. Eu vou ler hoje. Eu mudei um pouquinho hoje. Eu peguei a nova versão transformadora, que é do Bom Carlos também. Só nós que temos aqui. Transformadora. Por que eu peguei nela? Porque ela tem uma linguagem interessante em Provérbios. Vale a pena a gente dar uma olhadinha. Lembrando que a nossa versão é a NVI. A NVI é muito parecida. Só que eu quis estudar essa aqui um pouquinho em homenagem ao Bom Carlos, certo? Tá bom? Então vamos lá então. Fizemos a leitura então de Provérbios no capítulo 2 inteirinho. Agora a gente vai extrair as lições, então a gente vai reler algumas partes e a gente vai pensar.
Eu tinha um professor, na verdade ele era coordenador do meu curso lá na Metodista, de Ciência da Religião. E ele dizia assim que existem pessoas que são leitoras e existem pessoas que são bons ou boas leitoras. Para a gente ser um bom leitor, a gente tem que pegar aquilo que é importante do texto. Quando você vai ler um texto, você tem que se atentar a detalhes importantes, mas também à essência desse texto. É isso que a gente vai fazer aqui, é simples assim. A gente vai pegar esse texto, a gente vai extrair todas as lições que ele ensina, e vocês vão ver que é muita coisa. Eu poderia ficar falando sobre cada um deles, mas eu só vou pontuar todos os tópicos, e a gente vai olhar para cada um deles e vai pensar a nossa situação enquanto cristãos, tá certo? Então quando você lê um texto, você tem que buscar a essência dele. Você vai ter que buscar aquilo que é realmente importante. Qual que é a intenção do autor para que aquele texto venha falar conosco? Aqui está falando dos benefícios da sabedoria. Esse é o subtítulo do nosso texto aqui. Os benefícios da sabedoria, a gente vai ver que são muitos benefícios. Eu anotei aqui 12 benefícios. Vai lembrar dos 12 apóstolos, das 12 tribos de Israel. Então eu peguei aqui 12 benefícios de você ser alguém que busca a sabedoria. Cada um desses benefícios, eles falam diretamente conosco, e a partir do verso 1 até o 4, você vai ver que ele aconselha o que a gente tem que fazer para colocar esses conselhos em prática. Então é simples assim. Então nós vamos olhar lá. No verso de 1 a 3, uma das coisas que ele diz, meu filho, preste atenção às minhas palavras. Como que você vai aproveitar os benefícios da sabedoria? Prestando a atenção. Preste atenção naquilo que eu tenho para te ouvir. Às vezes a Dinora fala comigo, eu viajo, né? E aí ela fala assim, você não prestou atenção em nada do que eu falei, né? Por que ela fala isso? Porque às vezes eu não estou olhando para ela, eu não estou focado ali, estou pensando em outras coisas, e como ela já me conhece, ela olha e fala, você não está prestando atenção. E a gente é assim para muita coisa, né? Prestar atenção é fundamental para que a gente saiba os benefícios de qualquer coisa para a nossa vida. Aqui os benefícios da sabedoria, eles passam pela atenção. Então você tem que estar atento àquilo que Deus quer falar com você. Então, em vez de benefícios da sabedoria, sabe o que você pode colocar de subtítulo aí no seu texto? Benefícios da prática do discipulado. Benefícios da prática do discipulado. O que envolve a prática do discipulado? A leitura bíblica, a oração e a busca a Deus. Se você olhar assim, você já vai entender o quê? Que tudo que Jesus fala, eu tenho que prestar atenção. E prestar bem atenção naquilo que ele está ensinando. Quando você lê lá Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ele ensina um monte de coisa para nós. E a gente tem que prestar atenção, os ouvidos têm que estar atentos. Quando você abre Apocalipse diversas vezes, ele diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que significa isso? Porque eles não tinham papel para anotar. Eles anotavam tudo aonde? Muitos deles eram iletrados, então eles tinham que anotar na memória. Então os ouvidos atentos e a atenção era fundamental para alguém aprender alguma coisa da palavra, alguma coisa de Jesus. Era se assentar e aproveitar cada palavra que ele estava dizendo para que elas entrassem no coração e fizessem ali alguma modificação. Ou seja, prestar atenção, diz o versículo 1, é muito importante para você entender os benefícios de ser discípulo de Jesus ou ser discípulo da sabedoria. Outra coisa que é importante, olha aqui que ele fala aqui na sequência do 1, então é a parte 1b agora. Guarde meus mandamentos como um tesouro. Por isso que eu falei para vocês decorarem os mandamentos. Lembra que eu ensinei vocês a decorar? Qual que é o 8º mandamento, por exemplo? Aí você vai lembrar que o 8º mandamento é não roubarás. Ou o 7º mandamento, você vai lembrar que depois que eu ensinei, se você não sabe, você vai ter que olhar nos vídeos lá no YouTube e vai aprender a decorar. Eu ensinei você a decorar os mandamentos. Ele está dizendo assim, guarde como um tesouro. Você tem que saber os mandamentos. Você tem que saber o que Jesus disse sobre os mandamentos. Então vamos lá, prestar atenção e guardar os mandamentos. Duas coisas importantes. Vamos para a terceira coisa importante? Olha o que ele diz lá, versículo 2. Dê ouvidos. Ou seja, não é só prestar atenção, mas tem que ouvir, tem que estar ali ligado no que ele está dizendo. Quer ser um bom discípulo de Jesus? Ouça, abra os seus ouvidos. Às vezes eu sei, a gente fala demais e ouve de menos. Mas quanto mais a gente ouve, mais a gente recebe os benefícios de ser discípulo. Então é prestar atenção, guardar os mandamentos e ouvir. Agora a parte que eu mais gosto, que eu tenho aprendido a desenvolver. Olha o que ele diz na sequência ali, no 2 ainda. Concentre o coração no entendimento. Ou seja, você tem que se concentrar naquilo que você está aprendendo. Agora pensa na sua matéria da escola, naquilo que você quer aprender, na atividade que você precisa melhorar.
se você prestar atenção, se você abrir os seus ouvidos, se você guardar o que é importante como um tesouro, e se concentrar em aprender, você tem toda a chance de não esquecer aquilo que você está aprendendo. O problema é que a gente não valoriza aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve. Então você já tem aí 4 regrinhas importantes para você estudar também. Não só estudar a Bíblia, mas ser um bom discípulo de Jesus. Vamos para mais um? Tem mais ainda, olha só. Agora que vem a parte espiritual do negócio. Você prestou atenção, você guardou os mandamentos, você ouviu, você abriu seus ouvidos, você concentrou no aprendizado. Agora você vai fazer o quê? Você vai clamar. Você vai orar a Deus. Isso está no versículo 3. Clame por inteligência e peça entendimento. Então ele está dizendo assim, além de tudo que você faz a sua lição de casa, ainda você dobra os seus joelhos e clama a Deus, pede inteligência e ore para que você entenda. Por isso que nós oramos ao Espírito Santo e diga assim: Espírito Santo, eu não entendi nada, mas o Senhor sabe. E o Espírito Santo nos ajuda a entender coisas que a gente não entende. Pela fé, não de fé, de qualquer coisa da sua vida, né? Se você clamar a Deus por inteligência, Ele vai te dar mais inteligência. Se você clamar ao Senhor e pedir entendimento, Ele vai te dar entendimento daquilo que é importante. Então, prestou atenção, guardou os mandamentos, ouviu, se concentrou, orou e clamou a Deus. Agora vem a parte boa. Se você buscar, você vai encontrar. Versículo 4. Está acompanhando ou não? Ou está viajando? Busque como prata e procure como a tesouros escondidos. Então você vai usar tudo isso e ainda vai buscar e vai procurar. E você vai achar. Porque você fez aquilo que Jesus pediu. Ele disse assim, minha amiga, meu amigo, preste atenção no que eu estou dizendo. Minha amiga, meu amigo, guarde aquilo que é importante. Minha amiga, meu amigo, ouça o que eu estou dizendo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, concentre-se naquilo que eu estou dizendo. Ore e clame ao Senhor e peça entendimento. E você vai buscar e você vai encontrar. Isso aqui tudo a gente pode tirar só do início do capítulo 2 de Provérbios. Como que a gente dá ouvidos às coisas? Quando você quer aprender um negócio, você não aprende? Agora eu vejo assim, as coisas de Deus, muitas vezes a gente negligencia. Seguir Jesus não é brincadeira. Quanto mais eu souber das coisas concernentes ao reino, mais vidas eu vou abençoar. Por isso tem que prestar atenção e guardar, e ouvir, e concentrar, e se orar, e clamar, e você vai buscar e você vai achar. Essa é só a primeira parte. Então essa aqui é a regrinha básica para que você guarde as coisas no coração e aquilo lá faça sentido para você. Quer ser um bom discípulo de Jesus? Faça isso. E se você fizer isso, se você for um bom discípulo de Jesus, um discípulo atento, um discípulo que ouve com cuidado, que é um bom leitor, como eu comecei a dizer, o que vai acontecer com você e comigo? Agora a gente vai lá para o versículo 5. Sabe o que vai acontecer se você fizer tudo isso que Jesus está pedindo? Você vai entender o temor do Senhor. Se a gente fizer isso tudo com cuidado, você vai entender aquilo que é o temor do Senhor. E você vai começar a ser cada vez mais temente a Deus. Sabe o que é temor do Senhor? Temor do Senhor é você odiar aquilo que é ruim, que é pecado. Isso é temor do Senhor. É odiar o mal. Quando eu temo o Senhor, eu odeio o mal. Isso é um conceito importante para que você entendamos a vontade de Deus. Temor do Senhor é: eu tenho temor e eu odeio o mal que habita em mim. Eu odeio o mal que habita no meu próximo. E eu quero ser melhor para a glória de Deus. Isso é temor do Senhor. Se você prestar atenção, se você ouvir, se você guardar, etc, 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 você vai entender o que é o temor do Senhor. Isso é o versículo 5. Olha o que ele diz na sequência do versículo 5. Agora a parte B. Então a gente está falando da parte A. Olha a parte B. E você vai obter o conhecimento de Deus. Então essa é a segunda lição que a gente tira daqui. Você vai entender o temor do Senhor, você vai odiar o pecado, e ainda por cima você vai obter o conhecimento de Deus. Que conhecimento de Deus é esse que a gente vai obter? A gente vai conhecer a vontade de Deus nas nossas vidas. A nossa mente não é igual a de Deus, mas as coisas vão se direcionando e eu vou sabendo que é Deus que está me direcionando. Se eu e você prestarmos atenção na voz de Deus, você vai entender e vai obter o conhecimento de Deus. Agora a gente pode continuar. Olha o 4 que ele diz. Se você fizer tudo isso que a gente falou no primeiro versículo até o 4, ou melhor, até o 3º, né? Olha o que acontece com você no 6º versículo. Deus concederá sabedoria
Deus concederá sabedoria. E ainda tem mais, olha o 7, versículo 7 do capítulo 2. E Ele vai reservar bom senso a nós que prestamos atenção à sua voz. Ele reserva bom senso aos honestos. Qual que é o terceiro benefício, então, da sabedoria de Deus, do discipulado de Jesus Cristo para nós? Nós vamos ganhar bom senso do Senhor. Ele vai nos dar bom senso em todas as nossas decisões. Ele nos vai dar bom senso em todas as nossas atitudes. Então, primeiro, você vai entender o que o Senhor, o que é temor do Senhor. Você vai obter o conhecimento de Deus. E em terceiro lugar, você vai ganhar bom senso do Senhor. E quanto mais eu busco a Deus, mais bom senso eu tenho, menos atitudes erradas eu tenho. Quem lê a Bíblia sempre, quem busca a sabedoria nas Escrituras, toma decisões cada vez menos erradas. Se você buscar sabedoria e conselho com quem não conhece a Deus, uma tendência grande é de alguma coisa errada acontecer. Agora, quando a gente busca o conhecimento de Deus, Ele nos direciona com bom senso. Vamos continuar? Olha o que ele diz lá. No 7, então, você vai obter bom senso se você ouvir a voz do Senhor Jesus. Agora, olha lá, o 8º. Guarda o caminho dos justos e protege os seus fiéis. Por que acontece isso? Você não tem bom senso? Eu vejo o Daniel. O Daniel, ele não se machuca. Meu filho Daniel não se machuca praticamente. Porque ele é muito cuidadoso. Mesmo quando ele sobe num lugar meio perigoso, ele é cuidadoso. Eu quebrei braço, quebrei dedo, quebrei a cabeça, rachei, né? Eu tenho aqui uma cicatriz que o pessoal falava que é do Harry Potter, né? Por que aconteceu isso comigo? Porque eu não tinha bom senso, já ia, se jogava. A gente, quando tem cuidado e bom senso, a gente evita certas dores da nossa vida. Muitos erros que eu e você cometemos é porque nós não tivemos o quê? Bom senso. E aí, se você tem bom senso, a bênção de Deus é sobre você e os caminhos são guardados. Deus guarda o caminho de vocês. Guarda o meu caminho. Esse é o 4º benefício de você buscar Jesus e a sua sabedoria. Você será guardado pelo Deus Todo-Poderoso, o nosso eterno Deus. E mais, Ele vai proteger você aonde você andar. Porque quem tem bom senso não anda em qualquer lugar. Quem é de Jesus não anda em qualquer lugar. Você não vai buscar sarna para se coçar, como dizia minha avó. Eu lembro que eu busquei sarna uma vez. Eu jogava bola no campinho ali embaixo. Lá perto do Bicão, para quem conhece. Eu voltava com tudo quanto é bicho. Era carrapato, era tudo que você imaginar. Por quê? Mas a gente sabia. Mas aí mesmo assim a gente ia lá, sem proteção nenhuma, e saía lá tudo bichado. A gente não tinha bom senso. Quando criança você tem menos bom senso ainda, né? Mas a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas nos ajuda e Ele nos protege por onde nós andarmos. Continuando, 9 agora. Olha o que vai acontecer com aquele que busca Jesus e presta atenção nas coisas que Ele diz, ouve, se concentra em aprender o que Jesus diz, clama e ora por inteligência. 9. Você entenderá o que é certo, justo e imparcial. Olha que bacana servir a Jesus. Quanto mais eu busco a Jesus, eu vou me tornando cada vez mais justo naquilo que eu faço. Eu vou me tornando cada vez mais imparcial. Eu não sei se você sabe, meu nome, Cassiano. Cassiano significa muito equitativo. Eu só fui descobrir o que é equitativo por causa do meu nome. Falei, o que significa meu nome? Equitativo é aquele que é justo, que é equilibrado nas suas decisões, de não beneficiar as pessoas porque ele é mais próxima. Você nunca viu isso, né? Você é amigo de alguém importante e ele te beneficia de alguma forma. Ou você toma uma decisão baseado naquilo que a pessoa é de você. Você é mais meu amigo, então a minha decisão com você, ou melhor, as minhas críticas a você vão ser mais amenas do que alguém que é menos amigo. Não. Os amigos comigo, quem convive comigo sabe, os amigos sofrem mais do que os inimigos. Porque ali eu vou falar a verdade, eu tenho liberdade em falar o que é a verdade para que eu seja justo. Ou seja, quem busca o verdadeiro discipulado de Jesus e ouve a sua voz, ele vai ser cada vez mais justo, mais certo e mais imparcial nas coisas que faz. Porque quando a gente toma um lado, a gente pode cometer erros graves. A gente quase não viu isso no final do ano passado, nas eleições. Quando a gente toma certos lados, a gente pode estar sendo injusto com o outro lado, se a gente se achar melhor do que ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então esse é o 6º benefício. Você vai entender o que é certo, o que é justo, o que é ser imparcial na presença de Jesus. Isso é uma bênção.
Olha quanta coisa boa Jesus quer nos ensinar. Vamos continuar agora no 10? A sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento encherá de alegria. Ou seja, tudo é resultado daquilo que proporciona aquele que presta atenção, aquele que ouve a voz de Deus. Aí na sequência, no 11, as escolhas sábias o guardarão, e o entendimento o protegerá. Olha quanta coisa boa está acontecendo aqui. Mas eu destaco aqui que quando nós buscamos o caminho de Jesus e nós ouvimos a sua voz, nós saberemos o bom caminho que nós devemos seguir. Porque no 13 ele diz que aqueles que andam com Jesus se afastam desses caminhos que são sombrios. Eu e você temos a bênção de olhar as coisas de cima. Sabe o que era um profeta? Nas épocas bíblicas, um profeta era alguém. Aqui imagina que eu estou bem no alto aqui. O profeta é alguém que olha tudo de cima. Ele tem uma visão panorâmica daquilo que está acontecendo numa sociedade. Esse era o profeta. O profeta, diferente do que muita gente pensa, não é aquele que se levanta na igreja e diz: eis que te digo, Deus olha lá e te deu uma chave para você, não sei o quê. O profeta não é isso. O profeta é aquele que tem um olhar panorâmico das situações. E ele consegue, a partir desse olhar, ele consegue mostrar o caminho de Deus para as pessoas. E eu quero ser um profeta. Eu quero que você seja um profeta também na vida de pessoas. Você tem uma visão panorâmica, pedindo sabedoria ao Espírito Santo para tomar suas decisões e ajudar outros a tomar suas decisões também. Ou seja, o que Jesus pede para nós e quer que a gente faça é: preste atenção e ouça, e você vai fazer cada vez mais o caminho correto. Você vai saber qual caminho que você deve seguir. E Jesus não precisa descer da terra e falar no seu ouvido: agora a faculdade que você vai é tal. Ele não precisa fazer isso para nós. Simplesmente quando nós buscamos ao Senhor Jesus e nós ouvimos a sua voz, nós ouvimos aquilo que as Escrituras querem nos dizer, a gente começa a tomar as decisões cada vez mais corretas, porque Deus abençoa as nossas intenções, e as decisões, elas são abençoadas por tabela. Então que Deus nos abençoe em cada uma delas, porque aí é o 8º benefício daquele que busca ser um discípulo de Jesus e entender a sua sabedoria, que é fazer escolhas sábias. Se você ler o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19, você vai ver que qual que é o destino do homem mau. Por isso que eu pulei, então por isso que eu não coloquei ele como os benefícios. Ele está dizendo assim: ó, você vai se livrar disso, vai se livrar daquilo. Era mais ou menos assim: se sua mãe falou para você pôr blusa antes de sair de casa, põe. Se ela pediu para você levar o guarda-chuva, leva. Não fica questionando, porque vai chover, porque vai fazer um fiozinho. Ele está dizendo assim: ó, não vá para o caminho de morte, vá para o caminho de vida. Aí no 20 ele diz assim: ó, siga os passos dos bons e permaneça no caminho dos justos. Porque quando eu ouço a voz do Senhor, eu continuo caminhando com Ele de um modo que não só faço escolhas sábias, mas o Senhor vai nos livrando do mal. Porque Ele está vendo que você tem uma intenção no coração muito boa. E o Senhor, Ele nos livra de todo o mal. Quantos livramentos que a gente tem que a gente nem percebe? Ele nos livra do mal porque nós temos bom senso em sua presença. Jesus quer que a gente tenha bom senso, porque daí aquela fala lá da oração do Pai Nosso, ela vai se cumprir. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. É uma oração que eu tenho que fazer, mas eu sei que se eu tiver bom senso e ouvir a voz de Deus, eu vou ser livre e liberto de todo mal. Uma conclusão que eu chego também é que um bom benefício de seguir a Jesus, de ler a palavra, de ouvir a voz de Jesus, é que Ele vai nos livrar não só do mal, mas de todas as coisas imorais desse mundo. E aí nós vamos ganhar vida abundante com Deus. A vida abundante só tem aquele que se submete à vontade de Deus. Quando nos rendemos aos pés do Senhor Jesus e entregamos o controle da nossa vida a Ele, significa o quê? Que eu estou prestando atenção na sua vontade, que eu estou guardando os seus mandamentos, que eu estou ouvindo aquilo que Ele quer dizer, eu estou me concentrando em aprender mais com os meus erros, eu oro e clamo ao Senhor por sabedoria. Ele olha tudo isso e Ele fala assim: ó, então você vai para o caminho correto, que é o caminho de vida.
é o verso 21. Os retos viverão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Ele está dizendo assim, ó, você vai ter vida abundante se você abrir o seu coração e a sua alma e entregar todo o controle da sua vida para mim. Se você quiser controlar as ações, tudo bem, só que você se responsabiliza. Se você entrega o controle de tudo para Jesus, Ele é quem controla e Ele se responsabiliza. Simples assim. Esse seria o 11º benefício de você buscar a sabedoria de Jesus e ouvir a sua voz. E no 21, na parte B, ele diz assim, ó, e os íntegros permanecerão na terra. E aí ele diz que os perversos serão eliminados. Sabe o que ele está dizendo? Que se você fizer tudo isso, nós prevaleceremos diante de Jesus. Nós permaneceremos. Nós estaremos submetidos à sua vontade por toda a eternidade. Então eu vou relembrar você rapidamente, a partir desse estudo. Vocês podem ver que eu não usei nenhum texto bíblico, exceto Provérbios, porque eu gostaria que vocês extraíssem lições de cada texto e lê-los com cuidado. Porque muitas vezes a gente fica assim, não, porque lá em Mateus está escrito tal coisa, aí em Lucas, aí em Isaías está escrito não sei o que, em Jeremias, aí você se perde. Aqui o texto está sendo claro para nós. Quer ser um discípulo de Jesus abençoado? Quer entender o temor do Senhor? Quer obter conhecimento de Deus? Quer ter bom senso? Quer que o Senhor guarde os seus caminhos? Quer que Ele te protege onde você anda? Quer que você seja cada vez mais imparcial? Você quer saber o caminho que você deve seguir? Que decisão tomar? O jovem muitas vezes perguntava, mas o que eu faço? Eu vou para lá, eu vou para cá? Siga Jesus que você vai saber. Olhe para Jesus que você não vai ter nem dúvida. E se a dúvida bater, Ele vai abençoar a sua intenção. Porque às vezes a gente tem dúvida. Às vezes a gente não sabe, será que eu vou para tal caminho? E às vezes a gente não sabe muito bem, mas o Senhor Ele abençoa a nossa intenção. Por isso eu disse que Ele abençoa intenções. Se você buscar tudo isso, se você entender que isso aqui são benefícios importantes para a nossa vida, você vai dar mais atenção para aquilo que Jesus nos ensina. Você vai dar mais atenção aos mandamentos que Ele pede para que a gente guarde. Você vai ouvir com mais cuidado a palavra de Deus. Quanta gente, eu não sei como consegue. A pessoa está aqui ouvindo a palavra, e de repente, parece que a pessoa não fez xixi o dia inteiro. Ela começa a ouvir a palavra e ela vai ao banheiro. Eu não sei, eu não consigo raciocínio. Se eu vou no banheiro uma vez durante uma mensagem, eu me perco. E tem gente que consegue ainda, não entendeu tudo, ainda fala amém. Faz seu xixi na sua casa e acompanha a mensagem inteira, porque aí você vai ser abençoado. A gente fica 3 horas no cinema, você fica pensando, não posso sair. Está com vontade, mas você fica lá, né? E na igreja muitas vezes a gente perde o fio da meada com isso. E se você quer ser abençoado, se concentre, ouça. Clame ao Senhor por inteligência. Não estou entendendo nada que fulano está falando. Peça inteligência e entendimento ao Senhor. E Ele vai nos abençoar. E Ele vai fazer com que a vontade dEle se cumpra. Na verdade, isso aqui, esses benefícios de seguir a Jesus, é uma consequência só, então, como eu queria dizer, voltando, daquele que presta atenção. Tudo isso aqui, você não precisa nem se preocupar. Você pode até saber que se você seguir a Jesus e ouvir a tua voz e ler a palavra de Deus, você vai ser livre do mal. Isso é bom saber. Ou você fará escolhas sábias. Mas qual que é o segredo de tudo isso? Qual que é a regra que a gente tem que usar? Preste atenção, guarde os mandamentos, ouça a palavra de Deus, se concentre no aprendizado, se concentre em aprender aquilo que Jesus tem para você. Ore e clame, peça a Deus entendimento e inteligência, e você vai buscar e você vai achar. É simples assim. Quem complica tudo somos nós, né? A gente complica tudo. Jesus está louco para dar os benefícios da sabedoria e do conhecimento dele para nós. A grande questão é o que nós queremos fazer com isso. É uma oferta de sabedoria que Deus faz a nós. Ele está fazendo, Ele está dizendo assim, ó, eu tenho uma oferta para você. É a oferta da sabedoria, a oferta do verdadeiro discipulado. Mas muita gente só ouve o que quer ouvir. Muitas igrejas estão vazias, porque muita gente não fala o que os outros querem ouvir também. Tem igrejas que estão lotadas porque as pessoas falam o que as pessoas querem ouvir também. Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer, né? Mas o Senhor Ele é bom. E se a gente pedir isso aqui para Ele, todos os provérbios farão sentido para nós. E o temor do Senhor Ele vai tomar conta do nosso coração, da nossa alma. E todo esse ensino de sabedoria e disciplina que diz lá no capítulo 1, tudo isso vai entrando em nosso coração naturalmente. E a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo o que é ser imparcial. O juízo de Deus vem sobre nós, mas com a sua benevolente graça. Ele vai olhar para nós e falar assim, esse camarada realmente quer ser um discípulo de Jesus. Ela quer ser uma discípula de Jesus.
e Ele vai nos dar bom senso, Ele vai guardar os nossos caminhos. Resumindo, para acabar, quais são os benefícios de você então seguir a Jesus? Resumo final da nossa aula, estudo, sei lá como a gente pode chamar. Domingo eu fiquei pensando que nome que eu ia dar para a mensagem. Não sei se era mensagem, se era palavra, se era palestra. É uma mistura de tudo, né? Aqui hoje é um estudo que nos ensina os benefícios de ser um verdadeiro discípulo. Quem é o verdadeiro discípulo? É aquele que busca Jesus, que lê a palavra de Deus, que se importa com as escrituras sagradas, que mais lê as escrituras do que qualquer outra coisa. Tem muita gente que lê tudo, sabe todos os livros da moda, mas não conhece o mínimo de ser cristão, que é ler a palavra de Deus. Quais são os benefícios? Vamos lá. Primeiro, entender então o que é o temor do Senhor. Segundo, obter o conhecimento de Deus. Terceiro, receber o bom senso do Senhor. Quarto, receber a guarda do Senhor em nossas vidas. Quinto, receber a proteção de Deus por onde quer que a gente ande. Sexto, aprendemos e entenderemos o que é ser certo, justo e imparcial. Sétimo, saberemos qual é o bom caminho que nós devemos seguir em Cristo Jesus. Oitavo, faremos escolhas sábias. Nono, Ele vai nos livrar do mal por causa disso. Décimo, Ele vai nos livrar de toda a imoralidade desse mundo. 11º, Ele vai nos dar a vida. E 12º, Ele vai fazer com que eu e você permaneçamos. Tudo isso se você prestar atenção, guardar os mandamentos, ouvir a sua voz, se concentrar no seu aprendizado, orar e clamar pedindo entendimento e inteligência. E aí você vai buscar e você vai receber o Senhor. Que Deus nos abençoe e que Provérbios ganhe um sentido diferente para nós. E que o temor do Senhor tome conta do nosso coração, em nome de Jesus. O que você faz agora? Releia Provérbios 2 na sua casa, anote todos esses pontos e você vai guardar no seu coração a importância de se buscar Jesus todos os dias, ler a palavra e orar a Ele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que tudo isso faça sentido para você, que você seja um filho da sabedoria e não um filho da perdição, em nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Peça sabedoria a Deus então, peça inteligência a Ele, em nome de Jesus. Que você venha a receber a inteligência dada por Deus. Toda a capacidade que nós temos vem do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, de aprender um pouquinho mais do Senhor, na simplicidade, ó Pai, do Evangelho, na simplicidade da Tua vontade, na simplicidade do que Provérbios nos transmite. Nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar contigo e em nome de Jesus que possamos dar importância para aquilo que o Senhor nos ensina, que possamos ouvir a Tua voz, prestar atenção e aprender contigo, ó Pai, que é manso e humilde de coração em Cristo Jesus. Enche os nossos corações, abençoe os Teus filhos e guarda-nos em nome do Senhor. É com louvor e gratidão que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus nos abençoe sua vida, que você possa tirar lições profundas de Provérbios em nome de Jesus. Dando certo, a gente segue em Provérbios na próxima semana aí. Eu vou ter que pensar mais sobre ele, né? Eu trabalho esse Provérbios 2. Vamos para o 3 agora. O 1 eu pulei porque queria uma introdução. Introdução a gente pula, né? Sabe aqueles livros? Você vai, vou ler a introdução, deixa quieto. Já vai direto pro livro, né? Tem gente que é mais curioso, tipo o Martinho, assim, que vai pro final já, né? Você quer saber o fim da história, né? Quem nunca, hein? Você vai lá, opa, tem uma olhadinha aqui para ver quem é. Vamos lá. Deus nos abençoe. Que as lições de Provérbios morem em nosso coração e em nossa alma. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé e vamos orar. Amém? Se você precisa de sabedoria, peça a Deus e nos dá livremente, segundo a sua benevolente vontade. Peça a inteligência ao Espírito Santo e Ele vai nos dar. Coloque a mão no seu coração e faça oração a Deus, em nome de Jesus. Peça que Ele coloque em seu coração o desejo de aprender mais e buscar mais e mais. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor Deus, e da Tua inteligência. Queremos só, Pai, entender a Tua vontade, o Teu querer e o Teu agir, ó Pai. Abençoa nossas vidas agora. Os Teus filhos que estão aqui, ó Pai, possam ser tocados pela ministração dessa simples palavra. Que ela possa nos modificar, Senhor Deus, e nos ajudar e nos encher, Senhor. Assim que oramos, com louvor e gratidão, em nome de Jesus. Em suas mãos. E agora, amados,
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, nossas casas e as nossas famílias. O Senhor venha resplandecer o teu rosto sobre nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. Nos dê a paz. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então que Deus nos abençoe a sua vida. No domingo não teremos café da manhã. Nós não teremos café da manhã nos próximos domingos, próximos 2 domingos. Por quê? Porque o povo vai ficar com as suas famílias, vão passear, vão comer besteira por aí. Ah, mas eu quero tomar café com alguém. Então você marca, só que não vai ser aqui na igreja, a não ser que você queira vir na igreja. Mas aí eu não estarei com a minha família passeando, dando uma aproveitadinha, e você vai ficar livre, porque depois do ano todo nós vamos trabalhar muito, vai ter muito café. Então você não fica triste não. Só o café, o resto está tudo marcado, tá? Na terça-feira nós não teremos também 2 PGs, nas 2 próximas semanas. Depois a gente volta normalmente, força total, tá? Para quê? Você ficar com a sua família. A igreja é importante? Sim. Mas a família é o seio mais importante que a gente tem que estar ali se importando. Então você vai visitar os seus familiares, vai visitar amigos. Então você não vai ter PG, não vai ter o café da manhã. Procura um amigo para você visitar, trazê-lo na igreja no domingo à noite, que é normal. Domingo às 19h30, na quinta-feira a gente vai ter um estudo também, venha também. Visite pessoas, convide pessoas, ame pessoas, ajude pessoas. Ah, eu queria tomar café. Abençoa alguém com café. Você faz o café e leva na rua para o mendigo tomar. Ele vai gostar, né? Então que Deus nos abençoe nesses dias, em nome de Jesus. Que você possa estar conosco então domingo às 19h30. Estaremos juntos aqui buscando o Senhor, estudando a palavra todos esses dias. Deus te abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E amém. Vamos encerrar. Dê a paz do Senhor para quem está perto de você, para quem não está também, né? E estamos encerrados em nome de Jesus.